Oi pessoal, vai começar agora o programa para quem tem prazer em conhecer. Eu estou de um jeito diferente do que eu vou estar ali na frente, porque como eu já falei no outro programa, a gente perdeu 4 cabeças de programa, então eu estou regravando de um jeito diferente. Até botei uma camisa da mesma cor para não incomodar, mas eu estou diferente e estou gravando depois. Então, só para vocês não estranharem, eu estou avisando isso. Olha, a gente tem 5 anos, desde o começo lá na Rádio Eldorado e mais ou menos 2 anos no YouTube. Se você quiser conhecer todas as conversas que nós fizemos, busque Quem Somos Nós no seu podcast, ou assista pelo YouTube, ou seja lá o que for. Você vai ainda no quemsomosnós.com.br e encontra tudo em todas as plataformas e formatos. A gente vai continuar hoje uma série que eu continuo achando indispensável para o ano do Brasil que a gente está vivendo. E que a gente vai ter eleição presidencial, era legal a gente entender o país. É uma série com os principais pensadores sobre o Brasil que nós estamos chamando Que País é Esse? Cada um tem uma resposta, obviamente. E tomara que a série ajude você a aprofundar a sua. De novo, nós vamos colocar lado a lado 2 grandes pensadores brasileiros para fechar essa série, contribuindo para acho que nós vamos estar contribuindo para amadurecer o debate no Brasil. Chamamos o doutor em História Econômica pela Unicamp, Alexandre Sais, para falar sobre as ideias de Caio Prado Júnior e Celso Furtado. Quem é você? Muito bem. Bom, Celso, sou Alexandre Sais, sou professor do Departamento de Economia da USP e sou uma pessoa que foi formada em Ciências Sociais e foi construindo a sua trajetória, né? Então, construí minha trajetória das Ciências Sociais para a Economia, mas sempre com a preocupação de um olhar para a história. Então, eu diria que eu sou quase que uma pessoa sem identidade, porque acabo transitando... A história da economia, ué. A história, essa tá bom, é que a esse é o teu identidade. caminho, não é isso? Mas que é uma identidade que está entre as ciências sociais, a economia, a história como, assim, esse instrumento de comunicação. E que, quer dizer, eu acabei caindo um pouco na história e na história econômica, etc. Eu acho que pelo tema que já vamos entrar aqui em discussão, por conta de grandes autores que ajudaram, em alguma forma, a pensar o país. Então, por exemplo, Caio Prado e Celso Furtado. Que são os caras que a gente vai falar hoje. Exatamente. Então, quem foi Caio Prado, quem foi Celso Furtado? Bom, são 2 grandes intelectuais do século XX no Brasil, né? Caio Prado Júnior, um historiador, né? Na verdade, os 2 formados em Direito, mas Caio Prado Júnior, né, como historiador de profissão, né, seus textos, livros, e o Celso Furtado, então, também formado em Direito, né, no Rio de Janeiro, mas que trilhou sua trajetória como economista e talvez um dos grandes economistas brasileiros, né? São autores que têm uma certa diferença de idade aí, né, no tempo, quer dizer, o Caio Prado é de 1907, Furtado de 1920, mas eles são autores que viveram intensamente um período da história, quer dizer, nos anos 40, o Furtado, na verdade, vai chegar já mais nos anos 50, pelo menos nos anos 50, 60, são 2 grandes intelectuais que, assim, de alguma forma, pautam o debate sobre economia, sobre estudos sociais, sobre a sociedade brasileira. Identidade brasileira. Entre outras coisas, né? E aqui eu acho que vale uma chave para tentar entender um pouco os 2. Eu acho que o ponto de partida, quer dizer, o Celso Furtado não é colocado dentro desse ponto de partida, mas que é de uma introdução, né, de um prefácio do Antônio Cândido sobre Raízes do Brasil, que ele vai falar um pouco quais foram as grandes obras que influenciaram a geração dele, Antônio Cândido. Ele fala, olha, existem 3 grandes intérpretes do Brasil, né? 2 que já também vão ser discutidos aqui, né, já foram discutidos aqui nesse tema, quer dizer, o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque de Holanda. Então, Gilberto Freire com Casa Grande e Senzala de 1933, né, uma obra-chave para pensar a sociedade, quer dizer, as questões raciais, a escravidão.
o Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque, de 36, e o terceiro grande livro que é colocado pelo Antônio Cândido é Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado, de 42. Ele falou, esses três grandes obras, que em mais ou menos 10 anos, os pilares, formaram, né, a geração, ou pelo menos as duas gerações seguintes, que pensaram assim, o Brasil, colocaram as grandes questões, né, que são os intérpretes. E o que é ser intérprete nesse sentido? Ser intérprete é um pouco esse personagem, quer dizer, esse intelectual que de alguma forma pensa o presente, as questões do presente, a questão racial, a questão da democracia, a questão da própria formação dessa sociedade, a partir do passado, então voltar à colônia, né, os três, né, remetem a esse passado, as raízes históricas, a formação, mas sempre projetando projetos de futuro daquilo que eles estão almejando como sociedade. Um país que eles desejam. Exatamente. E o Furtado, como é que ele entra nessa história? Quer dizer, ele é de uma geração que, em certo sentido, é posterior. Né? O grande livro dele, Formação Econômica do Brasil, é de 59. Né? A gente está falando aí quase de 20 anos. Né? 20 anos muito fortes. Muito fortes. Não 20 anos normais, né? Não. Tanto no Brasil quanto no mundo, muitas transformações. 20 anos de Segunda Guerra Mundial, 20 anos de uma reconfiguração da economia internacional, da sociedade internacional. Mas aqui vem uma outra leitura que é interessante, que, quer dizer, aproxima, né, o Furtado desses autores, que é justamente o que a gente pode chamar de uma geração que pensou a formação. Né? O que quer dizer isso? Pensou a formação do país. Do país. E que, entre outras coisas, vai ter uma identidade de título de formação, mesmo dentro dos livros. Então, o Raiz do Brasil não está lá formação, mas é raiz, é a ideia de você buscar, né, o ponto de partida. A formação do Brasil contemporâneo, exatamente aí, formação econômica do Brasil e, entre outros, formação da literatura brasileira do Antônio Cândido, formação política do Brasil da Paula Beigman, quer dizer, tem uma geração que pensa a ideia de necessidade formação. De descobrir uma origem brasileira, uma formação brasileira, Exatamente. Um jeito brasileiro, não é isso? E é mais do que isso, porque é descobrir a origem, descobrir a identidade, descobrir um pouco quem somos nós. Quem somos nós, né? Mas é mais do que isso. É, ao mesmo tempo, ao dizer formação, é dizer que há algo que está, assim, incompleto, há algo que está em formação. E o que eles estão buscando? Justamente o que falta na construção da nação. Quer dizer, quando olhamos para o Brasil em comparação a, sei lá, Estados Unidos, em comparação à Europa, parece que algo falta. Pode ser em aspectos políticos na democracia, na questão do arranjo social, na questão política, econômica, né, no desenvolvimento econômico. Quer dizer, para esses autores, de alguma forma, todos vão identificar que falta algo. Não estamos completos. E para entender o que falta, voltamos ao passado, identificamos os desafios e os desafios não superados da nossa trajetória e buscamos, então, responder agora com projetos que possam construir a nação. Então vamos lá no Caio Prado Júnior, então. Qual é o olhar dele disso? Veja, eu acho que outra identidade para passar para o Caio Prado desses autores todos, né, dos intérpretes, Sérgio Buarque, Gilberto Freire, Caio Prado, e se de alguma forma agora a gente incorpora o Celso Furtado nisso, é que todos vão então tentar identificar a formação, quer dizer, o olhar do passado, mas de alguma forma incorporando um diálogo entre o local, os desafios típicos do Brasil, mas em confronto com uma teoria mais geral. Né? Em que sentido? Gilberto Freire foi para os Estados Unidos para ver a questão de uma antropologia cultural. Sérgio Buarque, a sociologia weberiana. O que o Caio Prado traz de novo? O Caio Prado é um autor, quer dizer, que ele tem uma identidade fundamental com o marxismo. Ele é um autor que talvez inaugura com Evolução Política do Brasil um livro de 33, o primeiro livro dele, e já um livro que marca muito vamos dizer assim, a metodologia do materialismo histórico. Então ele traz a dimensão da luta de classes para pensar a independência do Brasil. E que, então, ele está se inserindo dentro, vamos dizer assim, de um grupo de autores ou de um debate, né, político, intelectual, que é o marxismo. Mas qual que é a grande contribuição do marxismo do Caio Prado? É justamente superar aquilo que seria, vamos dizer, um marxismo dogmático. Né? Um marxismo, vamos assim, falar, olha, existe uma teoria,
até mais do que uma teoria, uma aplicação política que era dada a partir da Terceira Internacional, quer dizer, de um projeto, né, de Estado, ou um projeto assim, de revolução. De mundo, no caso. Do Stalin e do Partido Comunista. E o que o Caio Prado fala, quer dizer, há aqui alguma coisa que não soa bem quando esse projeto que identifica a existência de feudalismo, de etapismos nos países atrasados que precisariam ser superados, esses, né, entraves do feudalismo, a construção de uma revolução burguesa. Fala, olha, me parece que isso talvez não case muito com a narrativa do Brasil. Quer dizer, eu preciso identificar o que é a realidade nacional. Né? Serve como ferramenta de pensamento, mas não serve Exatamente. como um olhar da realidade. Perfeito. É um instrumental metodológico, que é legal, teórico, interessante, mas não está funcionando na hora bem. de aplicar, eu preciso... Como retrato, não é. Eu preciso entender o que é a realidade brasileira. Então, então, o ponto de partida, que é a metodologia, já está muito clara aqui, quer dizer, esse diálogo com o marxismo, mas o interessante é como ele vai avançando, e cada vez mais claramente isso, quer dizer, como ele vai se distanciando do que seria, vamos dizer, as diretrizes fundamentais desse marxismo mais dogmático para pensar a América Latina, para pensar a evolução dos países atrasados, né, dos países periféricos, coloniais, etc. Então, o que ele vai começar em evolução, quer dizer, talvez a forma mais bem colocada e acho que até é um livro, quer dizer, com uma grande qualidade, inclusive de texto, né, vamos dizer, da erudição, etc., é no Formação do Brasil Contemporâneo, esse livro que o Antônio Cândido identifica como esse livro dos intérpretes, em que ele inaugura, quer dizer, mais do que inaugura, ele dá um novo olhar para a formação, né, do Brasil, dizendo o seguinte: entender a formação do Brasil é entender o Brasil dentro de um espectro maior, que é justamente o Brasil na lógica ou na órbita da metrópole, no sentido comercial. Né? E aqui é uma distância muito importante com um outro grande grupo que olhava, tentando identificar o feudalismo, tentando identificar, vamos dizer assim, aspectos do atraso, da escravidão e etc. E o que ele vai mostrar é falar, olha, o Brasil foi construído com um objetivo muito claro, né, que é ser uma colônia para gerar rendas para a metrópole, Não para ser uma nação. Não é isso? Não, né? Mais ou menos é isso. O Brasil não existiu ou não veio a existir para ser uma nação. De forma alguma. Mas sim para ser uma colônia fornecedora de coisas. Fornecedora. E aí a construção dele é muito, vamos dizer assim, muito bem elaborada, porque ele constrói uma introdução que é o sentido da colonização. Quer dizer, por que o Brasil existe? Qual foi o sentido dado a esse grande e vasto território? É um sentido de gerar fontes e riqueza para a metrópole. E a partir daí ele vai passando em várias dimensões, de esferas da existência, né, da sociedade. Então, como que se constitui a sociedade, a relação escravo-senhor e aquilo que está distante dessa relação, né, o que ele vai falar daqueles que não fazem parte da plantation, quer dizer, que é uma sociedade um pouco à parte, né, desse mundo do sentido. Que não é nem o dono, o senhor de engenho, nem o escravo. Isso, e que não teria, então, não estaria composto... Não tem função. Não tem função dentro desse sentido. Vai avaliar a economia, vai avaliar o povoamento. Então, ele abarca a própria estrutura política, então ele abarca todas as dimensões dentro desse sentido e constrói, então, uma narrativa, quer dizer, que fala, ó, enquanto esse sentido voltado para fora estava posto, quer dizer, ele servia a um dado objetivo. Funcionou. Nesse sentido assim. Quer dizer, não para nós. Não, mas do ponto de vista da metrópole, estava servindo perfeitamente aquilo que se propôs. Sim. Tá certo? É nesse sentido. E dane-se esse lugar aqui. Quando esse lugar tentou ter uma identidade, essa que é a questão, não é? É dizer, bom, então, quer dizer, o problema é justamente essa relação de subordinação com o exterior está posto, quer dizer, então o importante é reverter e dar espaço para aquilo que é quer dizer, o interno, né, que é o que é fora do sentido. Então, quando ele até vai falar, existe um lado orgânico da sociedade, que é a plantation, né, um grande latifúndio escravista, agroexportador que, né, reverte então rendas para a colônia, para a metrópole, e existe um vasto território que é miséria, que é corrupção, que é anomia social, as pessoas, quer dizer, elas não estão inseridas num sentido. Então, precisamos dar sentido a isso. Quer dizer, é aqui que o grande desafio, ou
talvez naquele momento quando ele escreve isso, é esse inorgânico, aquilo que está fora, né, do Como sentido. incorporar isso Precisa incorporar ao país. Exatamente. E Ou construir. como transformar isso num país, Exato. este arranjo num país, não é isso? É essa a proposta. Quer dizer, talvez aqui o projeto político lançado a partir dali. Então, um outro olhar, né, a partir desse... E qual que foi a solução que ele apresentou? Bom, é que isso é 42, né? Aqui eu acho que tem uma mudança importante, como, né, você mesmo falou. A partir de 45 há uma dinâmica que vai se reconstruindo, reconfigurando na própria dimensão da Guerra Fria que vai sendo colocada. No próprio Brasil, quer dizer, você tem um processo intenso de industrialização que está posto, o Estado toma uma nova figura desde o Vargas, com empresas estatais, uma intensificação da industrialização. Com isso também há um operariado que antes, né, praticamente inexistia 10 anos antes, agora ele é muito presente, né? Então, justamente nessa dinâmica política que se coloca, as eleições são muito mais claras, o mundo urbano é muito mais presente. Quer dizer, então, a sociedade brasileira está mudando muito aqui nesse quadro entre 45 e 64. Né? E por isso o próprio Caio Prado, ele mantém o seu diálogo, os seus debates em torno do marxismo, mas também vai ter que, de alguma forma, dialogar com novas questões. Então, por exemplo, ele tem um livro justamente de meados dos anos 50, que é Diretrizes para uma Política Econômica, que é um livro típico quase de um historiador econômico ou de um economista, porque ele está debatendo industrialização, os efeitos da industrialização. Então, ele, em algum sentido, precisa também se posicionar um tema mais amplo que está sendo colocado. E como ele se posicionou? Ele se posiciona dentro do debate, quer dizer, que precisa industrializar, precisa... E aí... Quer dizer, a ideia da Revolução Brasileira, que é algo que vai sendo trazido cada vez mais forte dentro do partido. A Revolução Brasileira, né, que é a diretriz do Partido Comunista, colocava dois grandes objetos. A superação do feudalismo no campo, né, os resquícios feudais, né, era talvez a forma mais usual, e o combate ao imperialismo. Em certo sentido, o combate ao imperialismo, ele se aproxima, realmente fala de uma necessidade de expropriar as grandes empresas internacionais, etc. Mas, por outro lado, ele continua com a leitura, que o feudalismo no Brasil é algo que é anacrônico, está fora da realidade. Quer dizer, a gente ficar apostando nisso não entender a dinâmica da sociedade ou da própria economia brasileira. E aí, talvez o passo final, que eu acho que é o momento chave de quando ele então lança, né, o que é o projeto mesmo dele, está só em 66, né, em 1966, pós, né, golpe e etc., quando ele vai dizer, bom, a esquerda brasileira, né, o Partido Comunista não entendeu o que é a realidade brasileira, e ali se colocava, né, naquele projeto da esquerda de que precisaria ter um apoio dos trabalhadores para uma revolução burguesa, a burguesia nacional. Falou, olha, não dá para contar com a burguesia nacional. E aí ele vai usar justamente 64 como um exemplo, quer dizer, o momento que a burguesia nacional poderia dar um apoio para uma transformação, etc. Acabou... Voltou para trás. Deu um passo para trás. Usou os militares para dar um passo para trás. E ele falou, então, apostou-se em algo que não era para ter feito a aposta. E, por outro lado, quer dizer, a questão do feudalismo, que o partido apontava na ideia de uma reforma agrária, né, então, terra aos pequenos proprietários, enfim, a esse quase inorgânico, como eles chamam, os camponeses, etc. Olha, também é uma ilusão, porque aqui o que a gente precisa é transformar a economia desse inorgânico numa economia capitalista e, vamos assim, incentivar justamente os conflitos dentro dessa estrutura social. E como que eu vou garantir isso? Com o capitalismo no campo, elevando o salário dos trabalhadores, levando um pouco essa noção de luta de classes para os trabalhadores do campo, e que isso poderia dar assim, um corpo maior para conduzir a um processo de transformação. Mas, efetivamente, quer dizer, esse livro de
66, A Revolução Brasileira, ele é um livro que marca, vamos dizer, essa ruptura do Caio Prado com o Partido Comunista. Ele sempre esteve dentro do partido, certo? Mas, enfim, com alguns senões aí. Mas agora, em 66, há uma ruptura profunda. E, mais do que isso, quer dizer, ele é um livro que colocou, que ganhou o prêmio Juca Prato, quer dizer, foi muito referenciado no período, mas ao mesmo tempo não colocou, quer dizer, muito, quer dizer, era um projeto a ser construído, não tinha nada muito prático como fazer como isso fazer e agora, né? Enfim, eu acho que aqui... Quer dizer, ele falou, ó, vamos aprofundar o capitalismo no sentido de não somos nem capitalistas, é mais ou menos assim, não chegamos nem nesse ponto. Eu acho que era aprofundar as contradições do capitalismo para que pudessem... aprofundar a contradição, você tinha que ser mais capitalista, não é isso? No campo era a questão para ele. Era essa talvez o que faltava no Brasil e deixar de acreditar que, quer dizer, alguma transformação mais profunda poderia vir de um apoio da burguesia nacional. O que acontece é que, quer dizer, a partir de 66, especialmente a partir de 68, quer dizer, vai tornando-se muito mais difícil, né, uma presença, né, por conta da censura e etc. Quer dizer, então, e também eu acho que a partir de 64, quer dizer, aquelas projeções de mudanças que se colocavam, eu acho que muito presentes para esses autores até 64, quer dizer, existia um horizonte de expectativa, quer dizer, a mudança está colocada. O golpe cortou. E aí eu acho que é um balão que vai murchar, né? Então, quer dizer, eu acho que a própria força do discurso e da possibilidade política por todas as condições vai se perdendo. A esquerda Ao mesmo também tempo, a se ditadura, de alguma maneira, absorveu um pouco a ideia de industrializar o país, não é isso? Não, com certeza. Absorveu algumas coisas disso, né, ou não? Tem até trabalhos que indicam alguma proximidade, por exemplo, das teses do Delfim Neto com milagre econômico, com alguma possibilidade de aproximar com aquilo que o Caio Prado vinha falando, mas claro, isso daí eu acho que tem que ter muito cuidado para fazer essas aproximações, mas o que se coloca, claro, é um período de intenso crescimento, industrialização. Quer dizer, nacionalista. Que de alguma maneira esbarra nesses caras que pensaram o Brasil antes. Isso. Esquece, estou falando agora só de uma parte, um pedaço da coisa. Sim. Obviamente, tortura, golpe, não tem nada a ver. Eu concordo. Estou falando um olhar que talvez tenha também bebido dessas fontes. Não? Eu não discordo. Quer dizer, eu acho que o ambiente cultural construído, e eu diria até da geração que vem lá do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque, da identidade nacional, quer dizer, que é o mundo modernista, né? Quer dizer, a síntese desse grupo modernista que constrói uma visão de país, de projeto nacional, me parece que em algum sentido foi absorvido, reverberou até, né? Por exemplo, com esse nacionalismo do Geisel, de um projeto lá no final dos anos 70 de falar de um Brasil forte, etc. Evidentemente quer dizer, com os desvios sem democracia, todos, claro, é isso todos. mesmo. Okay. Mas que se interrompe a partir dos anos 80, onde eu acho que aí tem uma reversão que, se der tempo, a gente chega lá, antes passamos por Furtado, mas se der tempo, eu acho que há uma reversão muito profunda no que é o pensar o Brasil a partir dos anos 80 e 90. Vamos lá, o Celso Furtado... Sem deixá-lo de lado, né? Porque ele, de alguma maneira, pode ser que eu esteja errado, mas ele vinha ele veio no mesmo pensamento que o Caio Prado Júnior e de repente ele falou, mas acho que não é bem isso. Né? Não é mais ou menos assim? Falou, peraí, tem alguma coisa errada que não está funcionando. Então você... Bom, eu acho que é o seguinte, o Furtado, então é esse... Né, também formado em Direito, mas que é um economista mesmo. Ele tem uma história até curiosa, porque ele participa da Segunda Guerra Mundial, ele se entusiasma no período, não pela Segunda Guerra Mundial, evidentemente, mas se entusiasma da possibilidade de conhecer o velho mundo, e etc., e faz o seu doutorado na Sorbonne em 48. É um livro sobre o período colonial brasileiro. É interessante como há um olhar dele em que ele recupera um pouco quer dizer, esse ambiente do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque, né? Há toda uma polêmica, por que ele não cita o Caio Prado, né? Enfim, algumas coisas assim, especialmente formação econômica do Brasil.
Mas, enfim, o importante é que, no retorno, se o Caio Prado está muito, quer dizer, dentro do debate marxista, do partido, numa função muito política dentro do partido, o Celso Furtado tem uma trajetória um pouco diferente. Primeiro porque ele é quase que um autor ou um personagem muito vinculado à esfera pública, às funções públicas. Então, ele volta do seu doutorado na França, trabalha no Rio de Janeiro, no DASP, vai para a CEPAL, que não, quer dizer, é a Comissão Econômica para a América Latina, que é o grande órgão para pensar a América Latina. Lá vive com um período intenso com Raul Prebisch, nesse projeto de pensar, bom, qual que é a especificidade latino-americana, etc. Então, se o ambiente de debate do Caio Prado as diretrizes do partido, o marxismo, a necessidade de nacionalizar esse marxismo aqui no Brasil, o Celso Furtado é pensar a teoria econômica, a teoria do desenvolvimento, que se coloca como, quer dizer, a grande questão no pós-guerra, como levar desenvolvimento para os países periféricos, industrializar os países periféricos. Então, o ponto 4 do Truman, que fala precisamos garantir o capitalismo na periferia. E aqui a leitura da América Latina. Quer dizer, o que essa teoria, de novo, geral, quando confrontada com a realidade, parece que não dá conta para superar. Mas ele os parte desafios. também da ideia de que o Brasil foi criado, sei lá qual é a palavra que a gente pode usar, para servir de colônia, portanto, tem na sua base não uma coisa de nação, mas simplesmente um fornecedor, não é isso? Ele parte exatamente desse mesmo raciocínio do Caio Prado. Exatamente. Essa é a nossa sina, sei lá qual é a palavra, mas é assim, isso. Viemos daí, é daí que nós viemos. Os dilemas da colonização estão postos então, e que geram desafios. Se reproduz ainda no século XX, né, tá certo? Isso. Com os países desenvolvidos e os países da América Latina, Exato. no caso. É isso. Quer dizer, o raciocínio é muito semelhante. É muito semelhante. E, quer dizer, tem esse período da CEPAL, quer dizer, na CEPAL, justamente o que se começa a colocar em questão é, por exemplo, para os economistas, a teoria da vantagem comparativa, quer dizer, então eu produzo uma coisa que eu tenho uma especificidade tal e outro país e as trocas com isso se tornam mais eficientes, todos ganham. Então começa a ter um certo questionamento se isso seria o caminho. Quer dizer, então a América Latina, o Brasil, por exemplo, se intensificar simplesmente numa produção agrícola, etc., se isso seria suficiente para galgar caminhos para o desenvolvimento. Bastante atual essa discussão. Muito. Né? A gente vai chegar aqui de Exatamente. novo. Então, qual que eu acho que é o grande ponto aqui do Celso Furtado? Eu acho que tem, então, duas questões. Uma é, de novo, esse confronto da teoria com a realidade. Para entender o seguinte, quer dizer, me parece que essa teoria não responde à nossa realidade, e aqui eu acho que vem um quê quer dizer, o que dá uma grande importância do Furtado ao debate, ou mesmo à história do pensamento econômico latino-americano e mundial, porque ele não só nega essa possibilidade de incorporação da teoria, mas ele reconstrói... A teoria de que cada um se especializa em alguma coisa e no final dá certo, é isso? Qual teoria você está falando? Não, da teoria do desenvolvimento, isso. Ele não só, exatamente, que é isso, que você tem um caminho para o desenvolvimento, eu acho que aqui tem duas coisas. Então, essa da especialização e a outra que, a partir do momento que você amplia a sua renda, o seu PIB, etc., você alcançaria... Naturalmente. A palavra é importante essa. Na verdade, a teoria é naturalmente a gente chegaria num estágio de sociedade seriam etapas. Mais civilizado, não é isso? Eu tenho uma etapa de um país subdesenvolvido e esse país, dadas as condições, vira um país desenvolvido. Pelo aumento de renda, não é isso? Isso, Que seria não é pela industrialização... A industrialização carregaria o país para um futuro melhor. Não necessariamente, pela ampliação da produtividade, por exemplo, no campo. Isso estava colocado... ok. O que ele vai dizer? Olha, não é uma etapa o subdesenvolvimento do desenvolvimento. São, assim, quase que faces da mesma moeda. E aí há uma certa semelhança, eu acho que grande semelhança com o Caio Prado, que é dizer, o desenvolvimento de uns acaba sendo colocado ou sendo feito às custas do subdesenvolvimento de outros. Então, ele está muito imerso nesse debate do desenvolvimento, que o Brasil, ele inclusive é sede de congressos, onde os grandes intelectuais do desenvolvimento participam
na Faculdade Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. O Goudan, ele é uma pessoa que consegue arregimentar grandes pessoas, então você tem publicações, etc. E o Furtado está muito presente nesse debate. Negando, então, a teoria convencional e, mais do que isso, propondo uma teoria que tem justamente essa capacidade de ser universal, porque fala, o desenvolvimento ele tem, então, dois caminhos. Alguns países se tornam desenvolvidos e outros, dadas as condições. E aí ele vai caracterizar, quer dizer, o que são essas economias periféricas. Economias com alta taxa de uma população que está ou fora do mercado de trabalho, ou com, né, então você precisaria inserir essa população, que não consegue acompanhar ou absorver o desenvolvimento técnico, o progresso técnico. Então, ele vai baixo definindo... nível educacional, não é isso? Isso, quer dizer, então você tem uma série de conjuntos. Então, ele caracteriza isso e fala, então, vamos rever essa teoria. E como que isso aparece na proposição de política, que é sempre, quer dizer, ele como, né, economista, teórico, pensando a teoria, então, formação econômica do Brasil tem, em certo sentido, algo disso, talvez o mais claro é desenvolvimento e subdesenvolvimento, de 1961, quer dizer, a formulação teórica mais bem acabada nessa contraposição, mas ele é também alguém dentro do Estado, na formulação de política. Então, teve na Sudene para pensar a questão do Nordeste, foi ministro do Planejamento do João Goulart, né, constituiu o Plano Trienal e etc. Então, qual que é o projeto um pouco dele, de novo, como o do Caio Prado? Quer dizer, e aí, talvez o estudo de formação econômica do Brasil tenha um momento chave para mostrar o que é a possibilidade do desenvolvimento na periferia, que é esse que você falou, o primeiro momento dele, que é a grande identidade da industrialização como caminho para a superação do subdesenvolvimento. Então, na narrativa de formação econômica do Brasil, tem esse momento chave que é a crise de 29. Olha, na crise de 29, criou-se uma oportunidade até então inexistente para uma economia como a economia brasileira. Agrícola, né? Uma crise agrícola. Que é superar essa condição de um país voltado para fora para as exportações de café, um país agrícola, para voltar-se para o mercado interno. E o que é fundamentalmente esse momento? Fala, na crise de 29, na Grande Depressão dos anos 30, o Brasil não conseguia mais exportar, porque as economias estão quebradas. Então se exporta muito menos do que se exportava antes. Mais do que isso, o Brasil tampouco consegue sustentar a estabilidade da sua moeda, né? Porque a saída de recursos estrangeiros do país, a redução das exportações, então há uma desvalorização da moeda. Nessa conjuntura, né, cria-se quase que uma situação de protecionismo, porque as exportações, o mercado mundial praticamente entrou em colapso, ninguém compra, ninguém vende. A desvalorização da moeda gera uma proteção aos produtores nacionais. Então, a primeira condição existe um certo protecionismo, né, dadas as conjunturas involuntário, mas que aconteceu a partir de agora. E a segunda condição fundamental para ele é que o Brasil, naquele momento, com Getúlio Vargas, muda a forma usual da sua política econômica. Se antes era muito mais em prol do liberalismo e etc., quer dizer, o Getúlio Vargas entende que naquele momento precisa caminhar numa certa intervenção e com, né, um grande... e mais do que uma mão de ferro do Estado para conseguir resolver problemas, né, muito práticos e imediatos. E uma das questões, quer dizer, talvez a chave aqui da questão do Furtado, é que o Getúlio Vargas, por meio do Banco do Brasil, passa a comprar os excedentes de café. Por quê? O café não é exportado, mas se o Estado compra esse excedente de café, ele permite que aquele produtor que produzia café, que quebraria, ele possa manter seus trabalhadores, ele possa pagar o frete da ferrovia. Faz girar, ele possa, né? Exatamente. Então ele mantém a demanda, né, e a renda nacional, em certa medida, às custas do Estado. Artificialmente, mas de alguma maneira, pelo menos, evita a catástrofe, maior. Exato. Né, um pouco aquela ideia de que o governo, em dado momento, que era a questão colocada em 2008, precisa intervir para evitar, né, que a crise se aprofunde. Uhum. Bom, o que acontece? Quer dizer, o Furtado vai dizer, ao olhar a década de 30, o Brasil é um dos primeiros países a sair da crise, em 33. A recuperação do crescimento econômico está lá em 33. E dá a possibilidade para o produtor nacional, né, então, um pequeno produtor
né, de uma indústria, etc., a passar a investir porque aquele trabalhador continua tendo renda, o fazendeiro continua tendo renda. Quer dizer, então a economia continua com uma certa renda e não tem mais a competição internacional. Bom, né, então abre-se a oportunidade para esse mercado interno suprir as demandas internas, algo que antes era muito feito por meio das importações. Aí o que ele vai falar, esse é talvez o exemplo histórico de que protecionismo e uma intervenção do Estado, planejamento do Estado, são mecanismos importantes para superar, no caso, ali era uma crise econômica do país periférico, criar o que ele vai chamar do deslocamento do centro dinâmico, de uma economia agrária para agora uma economia voltada ao mercado interno industrial e viabilizar a possibilidade do desenvolvimento econômico. Então, se lá, né, na teoria das vantagens comparativas, cada um, né, produz com maior produtividade, reduzindo o preço no mercado livre, é que ele fala, olha, talvez para uma economia periférica a industrialização pode ser um caminho, o Estado deve auxiliar nessa industrialização, deve intervir, planejar e etc. Esse é o grande projeto do Furtado dos anos 50 até meados dos anos 60. Né? Inclusive, talvez alguns autores vão falar, até quando ele está no Jango, 62, 63, ele começa a perceber que talvez não vai ser por aí, mas ele está lá. Então ele acha que tem que bancar essa perspectiva, né? Esse projeto de superação do subdesenvolvimento via industrialização, que elevaria o patamar, né, da renda então, mas nacional. Aí chega uma hora ele persegue e fala, puxa, mas não está dando certo, ou acho que não vai dar certo. Isso. Não é isso? E aí o que está? Quer dizer, essa industrialização para ele seria suficiente para justamente começar a atrair o lado atrasado da economia, trabalhadores que não têm emprego, setores para conseguir, né, ter uma renda e, quer dizer, o lado atrasado da economia seria levado para o lado moderno e isso geraria desenvolvimento. Mas ele caiu na mesma armadilha que ele era contra, que é como se existisse um movimento natural. Não é isso assim? Como se ele mostrou, falou, não existe um movimento natural entre o subdesenvolvimento e o desenvolvimento. Mais ou menos. Mas aí internamente ele achou que existiria um movimento natural. Não é tão natural, porque ele é construído, claro. Nesse sentido, assim. Sim, que você existiria uma atração natural para que as coisas exatamente a mesma coisa, uma reprodução micro da mesma coisa que ele combatia a macro. Não sei. Entende o que eu estou falando? Assim, não, entendo. Passa perto, né? É um caminho semelhante. Mas aí ele descobriu que não era assim, né? Mas então, porque... E aqui tem a mudança que eu acho que super interessante quer dizer, do próprio percurso intelectual do Furtado. Que, bom, assim como Caio Prado, até antes, quer dizer, em 64 ele perde os seus direitos políticos, ele passa um rápido período no Chile, depois nos Estados Unidos e se estabelece na Sorbonne, durante 20 anos lecionando na Sorbonne e viajando o mundo inteiro nesse período, mas muito mais como uma atividade assim, quase que acadêmica. Né? Tem funções nas Nações Unidas, etc., mas é uma atividade mais acadêmica e distante, vamos dizer assim, do Brasil. Né? Eu acho que os próprios depoimentos mostram que ele sentia muito essa distância de não estar presente, etc. Bom, o que ele, quer dizer, qual que é o percurso a partir de agora? Né? Ele sai quase que desse debate mais circunscrito aos economistas do desenvolvimento econômico e ele tenta mostrar como que, quer dizer, é um jogo mais do que simplesmente de criar condições econômicas para o desenvolvimento, mas também nunca deixou de ser político, porque ele falava muito que o Estado tem que intervir, claro. Mas é político na formulação do que são as elites nacionais. Né? O que ele começa a mostrar é que o tipo de industrialização que se colocava a partir dos anos 50, 60 e se aprofunda nos anos 70, é uma industrialização que não era uma industrialização que atenderia aos desejos nacionais, de novo, essa ideia de um projeto nacional. E o que seria uma industrialização de princípio de desenvolvimento nacional? É uma industrialização que é voltada para a incorporação e o crescimento da nação como um todo, e não de uma parcela dela. Ele fala, o problema do modelo de industrialização e crescimento econômico brasileiro é que ele gera um processo profundo de modernização. Então, acompanhamos a rápidos passos
os padrões de consumo internacionais. Então, o carro mais moderno, os aparelhos eletrodomésticos. Então, há uma modernização muito rápida do padrão de consumo. Mas fala, só que com o PIB per capita brasileiro, que é muito pequeno em contraposição aos países europeus, aos Estados Unidos, ele não permite que toda a população possa, né, consumir da mesma forma. Então, cria-se mecanismos de concentração de renda para que essa, sei lá, 10% da população possa ter uma renda e um consumo muito próximo dos Estados Unidos, da Europa, e parcela grande da população esteja, né, o resto que se lixe. Distante de qualquer... Exatamente. É isso. É mais ou menos isso. E como que ele argumenta que isso acontece? Fala, primeiro, o caráter da industrialização. Se eu quero industrializar, reproduzindo o modelo da industrialização americana, europeia, das multinacionais, etc., eu estou trazendo para o Brasil uma indústria tão sofisticada e com, dizer, um uso de mão de obra tão estreito, porque são indústrias já com grandes máquinas, equipamentos que acabam reduzindo, né, o uso de mão de obra, que, quer dizer, o trabalhador que poderia se beneficiar de uma industrialização mais extensiva em uso de mão de obra não consegue se empregar, né? Então você tem uma parcela só. E os salários também aqui são infinitamente mais baixos. Mais baixos porque você permanece com uma mão de obra ociosa enorme. Então é um pouco esse ciclo vicioso. Ele falou, bom, de concentração de renda. Ele começa a olhar que a nossa industrialização é uma industrialização não fordista, vou chamar assim, que é eu quero pagar para o cara poder comprar o meu carro lá, né? Mas é uma assim, eu não quero pagar para só eu ter o carro. Não é isso? Por exemplo. Mais ou menos assim. E aí o momento-chave dele também, um pouco assim como o Caio Prado tem em 66 a ideia da ruptura lá com a Revolução Brasileira, o Furtado tem alguns livros também com temas de revolução, a pré-revolução brasileira, etc., que ainda está muito envolto a esse momento de ainda dá, como é que a gente faz, quer dizer, o período do Jango, por exemplo. Mas aí em 70, distante, já acho que desiludido com o caminho da industrialização, do que foi o projeto, país, né? etc., ele escreve o mito do desenvolvimento. Fala, bom, perdemos a mão, quer dizer, a escolha do projeto de desenvolvimento via multinacionais, via padrão de consumo altamente, né, desenvolvido, etc., está limitando as possibilidades de um desenvolvimento mais equânime, enfim, etc. E aí por isso que ele vai se aproximar de temas até da cultura, da questão, quer dizer, por que as pessoas buscam esse tipo de padrão de consumo, etc. Então é interessante como ele vai sendo, quer dizer, ele vai se distanciando do debate mais econômico. Ele é o economista, grande referência dos anos 70, 80, mas inclusive vai chegar nos anos 80 como ministro da Cultura e não da Fazenda, do Planejamento, etc. Mas por desilusão, não? Eu acho que tem um pouco da desilusão e porque, quer dizer, é isso. Também o próprio debate dos anos 80 sobre o que é economia, desenvolvimento, ele virou um debate só de discutir inflação, né? Aí são outras questões. Que a gente chegou lá nesse ponto que você falou, nos anos 80 a gente alguma coisa a olhar diferente. Mudou, né? E o que é isso? Eu diria o seguinte, que essa geração que começa com os intérpretes e então alcança esses autores da formação, né, de pensar a formação e etc. E termina nos anos... Termina na ditadura, chamar assim. Que eu acho que assim, os projetos estão sendo construídos até a ditadura e de alguma forma tentam ser recolocados, né? Então há debate sobre dependência nos anos 70, né, com importantes contribuições, por exemplo, do próprio Fernando Henrique Cardoso, etc. Mas a minha sensação é que, ao chegar aos anos 80, acabou o debate sobre desenvolvimento. Ao chegar aos anos 80, primeiro, na economia é uma coisa muito específica que precisa ser resolvida, é a inflação. Se não resolve a inflação agora, não, quer dizer, é o primeiro passo. Então vira um debate muito mais circunscrito a um tema específico. E ao longo aí dos anos 80 para os anos 90, os projetos, aquela ideia de projetos nacionais, eles também vão sendo dissolvidos, né? E eu diria que talvez um outro projeto que começa a ser construído já não tem mais esse caráter de projeto nacional, que é um projeto de maior inserção com a economia internacional, dentro dos marcos, né, do neoliberalismo, globalização. Que diz alinhamento, não inserção, que diz isso, subordinação. De alguma forma tem pode gente ser que isso. coloca assim.
né? E, portanto, nos remeteria à nossa origem, que eles colocam, que no final nós somos fornecedores subordinados a Por alguém, exemplo, é isso? Eu acho que nesse momento, um pouco nisso, quer dizer, essa pode ser uma interpretação de um Então, grupo. tem gente Outros que vão olha falar, assim. não, estamos nos beneficiando do máximo das trocas internacionais, quer dizer, então tem... Da globalização. Por exemplo, é isso, né? Mas eu acho que naquilo que esses autores são ricos, né, esses autores dessa geração dos anos 50, 60, e que se perdeu um pouco a partir de então, é que, quer dizer, parou-se de pensar em grandes projetos de longo prazo para o país. Quer dizer, o que precisa ser feito para a construção de um outro tipo de país. Então, quer dizer, há um quê de projeto quando se fala, não, precisa-se aproximar das experiências internacionais via globalização, etc. Mas não sei até que ponto isso constrói uma unidade, alguma coisa. Não sei se é uma visão ou se é uma coisa circunstancial por causa das pressões, é isso? Se é uma visão de país ou se é uma coisa que você tem que resolver, tipo a inflação. Temos que resolver a inflação, temos que fazer isso. Depois estamos inserção sendo externa, levados para... É isso que você está querendo a dizer? dívida externa e etc. Parou de pensar daqui para lá e começou a só reagir um pouco às questões as coisas mais... que aconteciam em volta. Eu diria que, por exemplo, o próprio Fernando Henrique, ele tem ali, nos anos 90, com o Plano Real, um tipo de projeto que é esse projeto, talvez não tão claro quanto colocado pelos esses grandes autores dos anos 50. Né? Mas ele tem um projeto de inserção, de atualização da economia nacional, com maior competitividade e etc. Mas não sei, até... Terceira via. não sei se é uma terceira via. Não, que era colocada na época, o Bill sim. Clinton, né, lá na Inglaterra também, e o Fernando Henrique aqui como uma terceira via, não é isso? Mas a minha sensação é que, quer dizer, apesar de mudanças importantes que ocorrem a partir dali, né, até a superação da crise dos anos 80, etc., vive-se um pouco esse mal-estar do que, quer dizer, o que a gente precisa, né, quais são os projetos que podem ser construídos para avançar, né, para um outro patamar de país, etc. Eu acho que esse tipo de questão um pouco mais ampla, ela tem sido abandonada, não sei. Então, assim, a gente venceu a ditadura, ou a ditadura se dissolveu, vamos dizer assim, tivemos a Constituição, redemocratização, vencemos a inflação, né, desde o Plano Real, conseguimos fazer tudo, de alguma maneira modernizou o país, né? Mas as grandes questões... Eu acho que elas foram diluídas nesse período. Não sei, até pergunto para você se é que eu posso quebrar esse protocolo e perguntar. Pode perguntar o que você quiser, a questão é que eu não sei responder, né? Por que pensar na pauta desses autores como Caio Prado, Gilberto Freire, a ideia de fazer essa série é uma ideia de recuperar mesmo pessoas que pensaram o país num ano que a gente vai ter eleição. Exato. E em vez de só ficar discutindo se as bobagens que se discute normalmente, seria interessante para quem vai nos assistir ou para quem vai nos ouvir na Eldorado e tal, repensar e falar, pô, que país que é esse aqui, ou que país que eu quero, ou que país que eu acredito, e tentar ver se a gente consegue aprofundar um pouquinho o voto, amadurecer o voto das pessoas. É mais nesse sentido. Até diria que, quer dizer, a escolha desses autores, eu acho que não só porque eles ilustram esse período dos anos, meados do século, etc. Eu acho que eles não... Recuperá-los é importante não só porque eles trazem quer dizer, esse momento de grandes questões, mas de alguma forma porque me parece que algumas dessas questões ainda estão muito presentes, quer dizer, como você mesmo falou, quando a gente olha para a questão da nossa inserção na economia internacional e se isso é suficiente ou não. Justiça social. Quer dizer, são questões que estão lá atrás. Renda, não mudou muito pouco. Não? Tem um baita debate hoje entre os economistas muito prestigiados, aí, Daron Acemoglu e etc., que vão recuperar a questão de comparar, né, América Latina, Estados Unidos, a questão da colonização e as instituições construídas a partir daí, por que geraram trajetórias bem-sucedidas e mal-sucedidas. Veja, são questões que estão lá nesses autores já há mais de 50, 60 anos atrás. Quer dizer, há hoje, eu acho que uma vertente que tenta muito questionar esses autores.
Eu acho que é válido questionar em aprofundamento de pesquisa histórica, em evidências que não foram captadas, né? Então, o Celso Furtado, evidentemente, Informação Econômica do Brasil é um livro quase ensaístico, assim como Formação do Brasil Contemporâneo do Caio Prado, que colocam grandes questões. Então, quer dizer, a narrativa de uma plantation de escravarias gigantes foi questionada na historiografia porque depois a pesquisa histórica foi lá e mostrou, não, mas também tem pequenas escravarias, pequenas propriedades, etc. E isso, quer dizer, eu acho que é super válido e complementa. Mas me parece que esses autores continuam colocando questões mais de fundo que não foram respondidas que não foram ainda. respondidas. E que dizer que estão superadas, não estão superadas. Quer dizer, eu acho que essa forma As questões não, talvez a maneira de interpretação, Exato. a resposta às a resposta questões... não possa ser a mesma dada claro. naquele período, mas acho que os problemas, muitos deles ainda estão aqui presentes nos dias de hoje. Né? Acho que é por aí. Então, talvez... mas é interessante, por que você acha que a gente perdeu a capacidade de sonhar um país? Agora é uma opinião sua, tá certo? Tem, quer dizer, uma confluência de movimentos. Por exemplo, a partir dos anos 80, 90, há uma fragmentação de interesses, de bandeiras, todas as mais válidas, as mais importantes e que precisam ser colocadas e defendidas. Né? Então, questões de gênero, questões raciais, questões sociais, questões ecológicas, etc. Mas acho que falta costurar um pouco, quer dizer, o que essas várias questões fragmentadas podem caminhar na construção de algo coletivo, efetivamente. Por outro lado, acho que ao mesmo tempo, a forma de integração que vai se constituindo a partir dos anos 90, com uma economia internacional muito mais de fluxos de informações, da própria integração econômica internacional, etc. Acho que ela tem reduzido muito também o espaço para projetos muito diferentes. Né? O discurso técnico-econômico hoje, por exemplo, ele limita muito a qualquer margem de um projeto que... Não se insira exatamente nos interesses globais, vamos dizer assim. Por exemplo. Né? Então, é muito difícil ter um caminho próprio, é isso que quer dizer? Eu acho que é muito difícil ter um caminho próprio. Aquilo que era a base, quer dizer, qual é a nossa especificidade e o que eu posso construir de diferente para superar os meus desafios, acho que é muito mais raro e difícil de ser visto nos dias de hoje. Né? Então teve uma desistência, é isso? Desistência. Uma desilusão, uma desistência. Mas está acontecendo no mundo inteiro também. Quer dizer, no mundo inteiro, assim, mas é uma certa fragmentação e uma certa dificuldade de enxergar um projeto, não é só do Brasil. Não, eu acho que né? é algo muito... Não é só do Brasil. A gente tem a nossa parte, sim, a nossa sim. culpa. Tá certo assim? Mas existe um treco que está acontecendo, ninguém direito está sabendo também. Nem os Estados Unidos, que está meio maluco também. Sim. Né? Tá todo mundo meio maluco. Eu acho que é um mal-estar muito geral que se colocou... Maior do que a gente, não é? E a gente é meio periferia, vamos chamar assim, a gente sofre todas as consequências dessa coisa. Não é próprio do Brasil. Não. Mas é isso. Eu acho que nos anos 50, bem ou mal, poderia até estar errado, mas tinha um caminho que se projetava, né, que era a industrialização, etc. Hoje eu não sei qual é o caminho que se projeta. Né, e, de novo, parece que patinamos em coisas muito imediatistas, que é a crise política, como superar a crise política, que não sei se supera esse ano, quer dizer, não é a eleição que eu acho que supera a crise política. E mesmo assim, quer dizer, a gente continua no imediatismo. Quer dizer, qual o projeto que daqui a 5 anos tem o bicentenário da independência? O que a gente... país que a gente quer? Passados 200 anos, o que é, né, o significado da independência do Brasil? Né, em algum sentido, o que é um país que se constituiu ou não? Né, o que falta para se constituir? Tem gente que olha dizendo, para acontecer isso, teria que ter a participação dos brasileiros, que na sua grande maioria é alijada dessa participação, não é isso? Então tem gente que diz que é impossível que construir uma coisa de país se na verdade são poucas pessoas só que... Como é que você olha isso? Eu acho que, de novo, voltando ao Furtado, para manter um pouco
O Furtado, entre outras coisas, vai começar a bater muito na tecla da democracia como instrumento. Ele fala, tem que dar voz, tem que dar participação para... É claro que eu acho que depois de vivenciado a ditadura, é um instrumento fundamental para entender, né, quais são as demandas e os projetos que vamos construir. Mas mesmo assim, quer dizer, ele, acho que no final, muito já da sua vida, ele vai falecer em 2004, mas já nos anos 90, ele coloca textos muito pessimistas mesmo, um pouco, de novo, né, não sei, uma encruzilhada que se coloca, né, de dilemas que parecem, não sei, não tem muito... Eu acho que aí tá talvez as nossas gerações aqui mais novas de tentar construir um caminho novo. Né? Eu tenho uma coisa, me ocorreu agora, meio que a gente está falando e meio que não é, mas é o seguinte, a China construiu um modelo de prosperidade em cima da ditadura, né? E que de alguma maneira vem se colocando como uma saída para uma saída prática, né? Assim, claramente tirou muita gente da pobreza, claramente a troca bom, mas vocês não mexem aqui no partido, mas também todo mundo vai viver melhor do que vivia. Isso está acontecendo, né? Isso é o contrário do que me ocorreu, porque você falou a democracia seria uma maneira de melhorar, né, a vida das pessoas. E a experiência da China, da Coreia também, que é um outro tipo, é o contrário disso. Sim. Como que as pessoas enxergam isso hoje? Ou como você enxerga isso hoje? Quer dizer, existe uma crença nossa que a democracia é fundamental, né, para essa coisa, e temos as experiências pessoas vivem melhor. É uma loucura isso, assim, mas estou falando sobre fatos, né? Não estou defendendo, pelo contrário. Mas, assim, pessoas estão vivendo melhor do que há 30 anos atrás, coisas que aqui não está acontecendo tanto. Né? Como que você vê isso? Acho que pode ser até um reflexo da crise da própria democracia. Né? O que ela não consegue responder para a gente, o sistema da nossa democracia representativa, será que ela representa mesmo os projetos, os interesses? Da maioria, é isso? Não sei se da maioria, quer dizer... A ditadura não representa, né, necessariamente, um partido único não representa também, né? É complicado isso, complicado, não é? Você está me colocando questões, que são questões... Verdadeiras. Verdadeiras, eu não teria muito resposta para resolver agora, assim. Enfim, você me colocou aqui um problema. Tá bom. Como você acha que o Celso Furtado ou o Caio Prado Júnior olharia para isso? Não, de novo, o Caio Prado está muito preocupado com, quer dizer, um projeto de transformação muito mais profundo do que o Celso Furtado, né, que queria construir um percurso para o socialismo. Né? É um autor marxista, muito engajado politicamente. Mas é isso, não sei se é tão evidente o percurso que ele está querendo traçar lá. Né? Ele fala de transformações necessárias para serem gestadas num processo que vai ser... para... eu, na leitura de A Revolução Brasileira, que talvez seja esse último grande livro dele, não consigo ver que estava muito evidente para ele quando que essa transformação poderia ser colocada e efetivamente o que seria o dia de amanhã, né, a partir de então. Para o Celso Furtado, é esse projeto de que é preciso elevar, né, a renda nacional, é preciso incorporar essa população e que o centro disso é distribuição de renda. Né? É o caminho fundamental para isso. A distribuição gera a possibilidade de elevação da renda no mercado interno, junto com participação, democracia,
Mas ele também, ele vê o Estado como esse instrumento importante de coordenação, de planejamento. Ele, nos anos 50, para ele é isso, ele está no BNDE, ele está na Sudene. Então, o Estado tem esse papel de justamente responder aos anseios e criar os instrumentos, não é naturalmente, não é o mercado, né, essa de forma ideia alguma. de que sozinho o mercado se Daria autorregula e conta. daria conta da... Que voltou também esse discurso, né? Esse hoje. discurso, sim. Nesse sentido, eu me aproximo um pouco dele em dizer, acho que só democracia com interesses pulverizados não resolve nada. Quer dizer, você precisa ter um mínimo de um Estado que tenha condições de planejamento e dar diretrizes para o desenvolvimento, seja ele, né, o desenvolvimento, uma palavra muito complexa que tem suas dimensões ecológicas, sociais, etc. Mas, enfim, dá diretriz a partir daí, né? Então, não dá para ser simplesmente os interesses pulverizados que vão resolver, né? Acho que tem que ter esse instrumento de aglutinação, sim, que é o Estado. Tá. No teu ponto de vista, ou juntando os pontos de vista, juntando, não sei se dá para juntar, mas no ponto de vista do Caio Prado ou do Celso Furtado, quem eles acham que nós somos, nós brasileiros? Você tentando interpretar assim, né? Quem o Caio Prado Júnior acha que nós brasileiros somos e quem o Celso Furtado acha que nós brasileiros somos? Achavam, né? Achavam. No passado. Os dois eu acho que tem um ponto de partida que é esse mundo de dois Brasis, vamos dizer assim. O orgânico e o inorgânico lá do Caio Prado, né? Um Brasil que está muito comprometido com um projeto internacional, com o sentido que é da colonização, mas que é o sentido das multinacionais, que é o sentido do imperialismo. Então, essa economia que gera recursos para fora, etc. E uma grande massa que está excluída, que vive em condições de miséria, de anomia social, né? Então, corrupção, quer dizer, entraria um pouco no barco dessa estrutura que precisa, então, caminhar na construção de uma nação a partir daí. O Celso Furtado, ele dá um outro lado para essa discussão, que é, né, uma economia, enfim, industrializada, moderna, uma economia de subsistência, né, mais assim, no aspecto econômico propriamente dito, mas, evidentemente, para quem que vem da Paraíba, né, que esteve na Sudene, criou projetos importantes justamente para pensar o Nordeste, é alguém que identifica que tem uma grande, né, população e, né, que também, de novo, está distante, alijada do que é realmente o Brasil, né? Então, quando ele vai lá nos anos 70 fazer aquela crítica muito forte à questão da desigualdade, etc., ele está apontando nessa direção. Esse Brasil, ele está respondendo a uma parte, e uma parte pequena dessa população. O que seria hoje? Quer dizer, hoje, a gente pode dizer que até o padrão de consumo hoje ele foi muito mais, né, disseminado, né? Ele é muito mais presente, né? A coisa de você ter um celular e etc. Ao mesmo tempo, a concentração de renda... Exatamente. E como é que isso muda? Quer dizer, aumenta por conta de serviços, a disponibilidade de educação, de saúde, etc. A possibilidade da pessoa viver perto, quer dizer, das condições de vida. Então, eu acho que muda um pouco, a sociedade melhorou. Evidentemente que criou-se condições muito melhores para essa sociedade ter possibilidades de consumo, etc. Mas acho que no centro da discussão dele, absorvemos um padrão de consumo, mas não resolvemos o problema da desigualdade, de dar acesso, enfim, todos desfrutarem de uma maneira relativamente mais equânime daquilo que é, né, a renda ou o projeto nacional propriamente dito, né? Falou. Obrigado.